Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. Como vive uma pessoa numa vida natural e ordinária? Quando eu falo ordinária, é aquela vida de rotina. A pessoa vive assim: quem me ama, eu amo. Quem gosta de mim, eu também gosto. Quem não gosta de mim, eu também não gosto. Quem me faz o mal, eu também faço o mal. Quem sorri para mim, eu sorrio. Quem me bate, apanha. É o doma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Isso é Adão. Quem vive uma vida natural e uma pessoa passa a perna em você, fala mal de você, tenta estragar seu casamento, puxar o seu tapete no seu trabalho, o homem natural, ele tenta vingança. Ele vai guardando aquela pessoa e diz: a sua hora vai chegar. Você me fez mal hoje, terá a hora do troco. Isto é uma vida ordinária, uma vida natural, porque o ser humano é uma criatura decaída. Não pense, meus irmãos, que nós somos anjos. Nós somos seres decaídos. Nós caímos no pecado e herdamos esta herança de Adão. A nossa luta é contra o natural, porque eu quero o sobrenatural. A nossa luta é contra o ordinário, porque eu quero o extraordinário. Mas nós temos muito mais facilidade de viver no plano natural, com as nossas amizades, com as nossas inimizades, com as nossas brigas, com as nossas vinganças e com a nossa linguinha quente. Isso é próprio nosso, mas nós devemos lutar contra isso. Essa semana, graças a Deus, consegui fazer algum tempo de exercício. E lá na academia, sofrendo, que a gente sofre, um instrutor falava comigo: padre, o senhor está indo contra a natureza. Porque a natureza do ser humano é gastar pouca energia. O nosso desejo é sofá, é cama, é dormir, é não gastar energia. O ser humano, ele quer poupar energia, é não ter muito músculo, porque quanto mais músculo, mais energia o ser humano gasta. Então ele quer isso. O senhor está fazendo algo contrário à natureza, se esforçando numa vida que vai te trazer mais saúde. Ou seja, existe a vida que o meu corpo quer, mas existe a vida que ele precisa e que eu posso dar. Existe a maneira como você está, e existe a maneira como você gostaria de ser. Então é preciso passar de uma para outra e não se contentar com coisas fáceis. Jesus não nos pede coisas fáceis, mas Ele nos pede coisas possíveis, por causa dEle. Olhando, olho por olho, dente por dente. Mas quando você olha para Jesus, quando você coloca a lente de Cristo, quem fala isso maravilhosamente é o cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa. Ele diz que o homem adâmico, ele olha assim para o mundo, ó. O cristão, ele tem a lente. Qual que é a lente? Os valores de Cristo. Sem Cristo, eu e você vamos resolver do nosso jeito. Quando você coloca a lente de Cristo, entre você e eu, temos os valores do Evangelho. Aí eu já não ajo mais no plano natural, eu tenho que agir no plano sobrenatural. Alguém me fez mal, alguém me amaldiçoou, alguém puxou o meu tapete, alguém me fez chorar. Eu não vou agir com ele no modo ordinário, eu vou agir no modo extraordinário. Por causa da pessoa? Por causa do nosso inimigo? Não, por causa de nosso Senhor. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, estava com uma espátula raspando a perna de um leproso, tirando todas aquelas escaras, aquelas peles, sangue, pus.
Passou uma pessoa, olhou para a Madre Teresa e disse assim: ah, Teresa, eu não faria isso nem por 1 milhão. E Teresa, sorrindo, respondeu: nem eu. Nem eu. Ela fazia por causa do Senhor. Na década de 90, um médico de São Paulo teve a sua filha morta depois de um estupro. Ele estava no centro cirúrgico, tirando a bala de um rapaz que fora alvejado pela polícia. E durante a cirurgia, o chamou, a filha dele era a moça que tinha sido morta depois de um estupro. E foi informado que o autor tinha sido baleado. E quando mostram a foto, quem era? O rapaz que ele estava operando. Ele respira fundo, entra para a sala de cirurgia, faz a operação, salva o rapaz e depois vai chorar com a família. E eles perguntavam: como que você conseguiu, sabendo que era o algoz da sua filha? Ele disse: primeiro que eu sou cristão, eu estou em outro plano, e para que eu conseguisse separar aquele homem de um paciente, todas as vezes que eu olhava para o rosto dele, eu via o rosto de Cristo. Eu não salvei aquele homem porque ele merecia, porque o que ele merecia era morrer, mas eu salvei aquele homem não por causa dele, mas por causa do Deus que eu sirvo. Uma vida natural, o que a gente faria com um homem desse? Numa vida ordinária, o que um cara desse merece? Pelo menos ser operado sem anestesia, né? Mas o médico olhou para aquele cara e ele não foi para o lado ordinário, ele foi para o lado extraordinário. Ele não estava no seu lado natural, ele estava no sobrenatural. A segunda leitura fala muito disso. Olha como você está vivendo. Se você está vivendo como o primeiro Adão ou como o segundo Adão. Você está vivendo como aquele que decaído ou como Jesus Cristo que nos eleva. E no Evangelho, Jesus vai mostrar 2 estilos de vida. Um estilo extraordinário, um estilo ordinário. Um estilo sobrenatural e um estilo natural. Um estilo que busca a santidade, outro que busca a vingança. A vós que me escutais. Quem veio à missa semana passada e prestou atenção, você viu que no Evangelho, Jesus por 3 vezes disse: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Agora ele olha para nós e diz: a vós que me escutais. Jesus não está pregando para quem não crê, Jesus não está falando para quem não reza, Jesus não está falando para quem não está aqui. Há muitas pessoas que escolheram uma vida natural, uma vida ordinária, uma vida baseada na carne. Nós que estamos aqui, o que se entende? Nós estamos procurando uma vida sobrenatural. Então a palavra de Cristo é para nós, não é para todos. Aqui Jesus é muito claro: a vós que me escutais. Tem gente que não quer escutá-lo, nós queremos escutá-lo. E ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Diga para quem está do seu lado: ame o seu inimigo. Você viu a cara de alegria da pessoa? Você viu a satisfação? Ame o seu inimigo. O problema, meus irmãos, é que nós, latino-americanos, brasileiros e mineiros, aqui eu estou celebrando para o Brasil todo, né? Tem gente de vários estados, mas convenhamos comigo, Minas tem um sabor especial. Eu amo os estados todos aí que eu tenho viajado, mas o mineiro, além das pessoas gostarem muito, eu gosto muito de ser mineiro. Porque o mineiro, você conheceu o cara agora. Você já toma café, já come pão de queijo, já chama para casa, já leva. Ele é afetuoso. E nós gostamos de fazer amizade. E nós não gostamos de inimigos. O
nós mineiros somos vistos pelos paulistas, pelos cariocas, como muito calado e desconfiado. Eles falam, o mineiro, ele é calado e desconfiado. Mas quando você conquista o coração, não tem gente melhor para lidar. O mineirinho é meio, come pelas beiradas, né? Só que nós gostamos de mesa. Por isso que eu tenho o costume aqui no santuário, algumas famílias não gostam, mas eu preciso fazer. Quando eu vou visitar os doentes, eu falo com a secretária, marque o café para a última, porque aí eu já tomo o lanche lá. Quando eu não avisava, eram 6 casas e 6 mesas de mineiro para café. E você sabe como que é a mesa do mineiro para café? Você sabe como que é a mesa que eles preparam para padre tomar café? Eu acho que o mundo está acabando. E eu tinha que comer, eu falei, não dou conta de comer tanta coisa. Então eu deixo a última bênção para quem quer oferecer o café. A gente gosta de mesa, a gente gosta de conversar com os amigos, não é? Durante o cerco de Jericó, eu tive a grata alegria de ter algumas famílias que acolheram os pregadores. Como foi boa aquelas noites, a gente conversando ao redor da mesa, com coisa gostosa, a família feliz. A gente gosta disso, a gente gosta de visitar o outro, a gente gosta de receber visita, a gente gosta de sair junto. Quem se ama, vamos ver um filme junto, vamos passear junto, vamos para o sítio junto, vai lá em casa, solto, depois que você não aparece. É assim ou não é? Então quando a gente escuta Jesus dizendo assim, amai os vossos inimigos, o que você pensa? Que você vai ter que tratar o inimigo como você trata o amigo. Aí, meu filho, me desculpe, mas é dose para leão. Oi, pai, então eu vou começar a ter que sair com o meu inimigo? Eu vou ter que levar meu inimigo para tomar café? Eu vou ter que ir para a praia com o meu inimigo? Eu vou ter que beijar meu inimigo? Não é isso, não é isso. Porque para nós, amor é relacionamento. Quando Jesus fala amar os inimigos, é uma decisão sobrenatural que não envolve intimidade. Qual que é aquela placa que eu adoro, que fica atrás daqueles grandes caminhões? O que está escrito? Para evitar acidente. Para os inimigos, coloca essa placa, mantenha distância, como está na primeira leitura. Davi estava na tenda de Saul. Saul era inimigo de Davi, já foram muito amigos, né? Era um em carne, mas Davi começou a conquistar o povo. Davi se mostrou mais eficaz na batalha. Um dia num banquete, Saul pega uma lança e joga em Davi. Graças a Deus, a lança pegou na parede. Davi disse, esse rio não dá para peixe, não dá para eu viver com esse cara, ele quer me matar. E daí para frente, Saul procurava matar Davi. A leitura que nós escutamos, Deus coloca Saul aos pés de Davi. Saul está com 3.000 homens e com seu general Abner dormindo. E Deus colocou um sono profundo. Davi, com seu amigo Abissai, eles entram na tenda de Saul. Saul está dormindo. Na cabeça de Saul está a lança e uma bilha d'água. Abissai vai dizer para Davi, Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Permita que com essa lança eu crave no chão. Eu não preciso de 2 golpes, Davi. Um golpe só eu resolvo o problema. O que Abissai queria? Vingança. Uma vida ordinária, natural. O que é o natural? Destruir meus inimigos. Se ele quer me matar e eu estou com ele dormindo, então eu vou matar, porque se eu não mato ele me mata. Isso é natural. Só que Davi disse, não mates. Estou no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Não mates, pois quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem punição? Ele pega a lança, pega a bilha d'água e sai do acampamento. Aqui está escrito no versículo 13, Davi atravessou para o outro lado
parou no alto do monte e de longe. Davi era bom, mas não era bobo, né? Ele sabe com que ele está mexendo. Inimigo tem que manter distância. Então Davi, longe de Saul, ele sobe no alto monte e levanta a lança. E ele vai gritar: Saul! Alguém fala, o Abner. Abner vai dizer: é Davi. Saul, com todo ódio: traga minha lança. Cadê a lança? Cadê a lança? Davi falou: está aqui, ó. Enquanto você dormia, eu entrei na sua tenda. Eu podia ter te cravado no chão e você nem veria, mas eu não fiz. Eu poderia ter te feito mal e eu não fiz. Mande um soldado seu pegar a lança aqui. É para te provar, Saul, você quer o meu mal, mas eu não te quero mal. Abissai queria vingança. Davi estava num plano sobrenatural, de longe, mas ele conseguiu amar o seu inimigo, que era Saul. E minha pergunta é: Davi, por amar Saul, os dois passeavam juntos? Não. Um dormia na casa do outro? Não. Os dois tomavam vinho juntos? Não. Os dois passeavam juntos? Não. Tinham um relacionamento? Não. Como que eu posso amar o meu inimigo? Você, se tiver inimigos, pessoas que não gostem de você, como que a gente ama essas pessoas? Ô padre, o que a gente precisa para ter inimigo? Nascer. Meu filho, o mundo está complicado. Você nasceu, sabe que você nasceu? Já tem gente que não gosta de você. E segundo, se você quer ter inimigos, seja adepto da verdade. Você começou a falar a verdade, os inimigos, eles se multiplicam. Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso amar aquele que me odeia, aquele que me amaldiçoa e aquele que me calunia? Atitudes naturais, ordinárias. Como que eu posso ter para com essa pessoa uma atitude sobrenatural, uma atitude extraordinária? Jesus responde 3 atitudes que nós devemos ter. Pegue o folhetinho que você tem nas mãos, nós vamos ler juntos para você guardar, e você de casa, marque aí na sua Bíblia. Eu estou em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. No início do Evangelho: a vós que me escutais, eu digo, todos, amai os vossos inimigos. Repitamos: amai os vossos inimigos. Aqui eu coloco uma pergunta: como? Jesus responde dessas 3 maneiras. Primeira, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. bendizei quem vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. Resumidamente, como que eu amo meus inimigos? Podendo fazer o mal, não fazê-lo. Fazer o bem. Não falar mal da pessoa e rezar por ela. Simples assim. Só isso. Você não precisa conviver com seu inimigo para amá-lo. Mas se você não fizer mal a ele, se você não falar mal dele, e se você rezar por ele, você está amando os seus inimigos, ou o seu inimigo, ou a sua inimiga. Não importa o que esta pessoa está fazendo para você, importa o que você está fazendo por ela. Por causa dela? Não, por causa de nosso Senhor. Versículo 31. Se você ama somente quem te ama, que recompensa você merece? Se você faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa você merece? Se você empresta somente para quem você espera receber, que recompensa? Gente, isso é o natural é assim.
Eu amo quem me ama, eu faço bem para quem me faz o bem, e eu empresto para quem tem também alguma coisa para me emprestar. Isso é a vida natural, as pessoas vivem assim. Só que Jesus quer que nós tenhamos uma vida sobrenatural, por causa dele. Tem aquela música bonita, só por ti, Jesus, conhece, né? Quero me consumir como vela que queima no altar, só por ti. Se não for por Jesus, meu filho, prepara, a nossa vida vai ser uma brigaiada, uma cachorrada, é vingança para um lado, é vingança para o outro, é facada, é chute, é rabo de arraia, é tiro, é uma confusão. Mas quando você está numa vida sobrenatural, você vai dizer, não, quem age assim é Adão, eu estou com Cristo, porque eu quero receber esta grande recompensa. A pessoa que não faz o mal podendo fazer, que não fala mal podendo falar, e que reza para a pessoa ao invés de amaldiçoar, a sua recompensa será grande. E diga alto, eu quero de Jesus a grande recompensa. Eu quero de Jesus a grande recompensa. Saul falou para os seus soldados, quem matar Davi ganhará uma grande recompensa. Jesus fala para nós, quem amar os inimigos ganhará uma grande recompensa. Imagina você chegar no reino dos céus e ter lá para você uma grande recompensa. Aí os invejosos vão dizer assim, por que você ganhou tudo isso aí? Você vai falar, porque eu podia ter feito mal e não fiz. Eu podia ter falado mal e não falei. Eu podia ter amaldiçoado e eu rezei. Está aqui a recompensa de Cristo para mim. Você viveu uma vida natural, não está ganhando nada. Eu vivi uma vida sobrenatural, estou ganhando tudo. Lá embaixo eu era bobo, aqui em cima eu sou santo. Decisão. Amar aqui neste texto lucano não é sentimento, mas é uma decisão por Jesus. Atitude concreta, e com isso finalizamos. Pense nos seus inimigos. E uma coisa importante, viu gente? Tenha inimigo, mas não seja inimigo. Um dia uma pessoa, linguinha quente, falou comigo assim, padre, eu estava lendo a Bíblia e eu tomei posse da palavra. Falei, que palavra? 5.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Meu filho, cuidado, que na vida de muita gente está no meio dos 5.000, viu? Porque a questão não é só você rezar pelos inimigos, é você não ser inimigo de ninguém. Que você tenha inimigos, paciência, mas que você seja inimigo, penitência. Primeiro, pense nas pessoas que não gostam de você, nas pessoas que querem ver você triste, pessoas que puxaram o seu tapete, traíram a sua confiança, tomam café com seu nome, podendo fazer o mal a elas, não faça, podendo fazer o bem, faça, por causa dela, não, ela não merece, é por causa de Jesus. Fazendo por ela, você faz por ele. Segundo, não fale mal desta pessoa mais. A psicologia nos ensina que faz bem para o nosso ego falar mal de quem nos fez mal para aqueles que nos querem bem. Deu para entender? A gente se sente bem falando mal de quem nos faz mal para aqueles que nos querem bem. Isso acalenta. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando de desabafo, falando que você está contando o que a pessoa te fez. Isso é necessário, senão você fica sofrendo sozinho, daqui a pouco você está com uma doença psicossomática aí. Eu estou falando em falar mal. O falar mal traz um desejo de vingança. Se você quer ser curado por Cristo, não mantenha o fogo aceso. A gente não apaga fogo jogando gasolina, não. Quando você fica falando mal da pessoa e fala mal, e fala mal, e fala mal, a ferida só vai abrindo. Então, fale para Deus, reze por ela,
fique falando mal dela não. Quando você não fala da pessoa, você pode até rezar para Deus: oh meu Deus, que essa pessoa fale de mim o tanto que eu falo dela, que essa pessoa lembre de mim o tanto que eu lembro dela. Essa pessoa não vai nem lembrar que você existe, nem lembra dela mais. Segunda coisa que a gente precisa fazer para amar os inimigos: não ficar detonando a pessoa, não ficar falando mal. Ô padre, mas essa pessoa fica falando mal de mim, ela vai receber a recompensa dela. Você está plantando a sua. Não fale mal por causa da pessoa. Não, meu filho, porque se for por causa dela, você vai descer a língua nela mesmo. Você não vai falar mal por causa do Senhor. E por último, reze por ela, todo dia, nem que seja uma Ave Maria. E eu vou te ensinar como que funciona. No início, você vai pensar assim: eu vou rezar agora uma Ave Maria para o meu inimigo. Você vai notar isso. Só de você falar, eu vou rezar uma Ave Maria para o meu inimigo, vem a abrição de boca. Pesado. Aí você reza: Ave Maria, Ave Maria que demora, Santa Maria, o meu inimigo. Mas vai rezando, vai rezando. A oração, ela começa aqui, ó, mas ela vai descendo. E quando você ver, você estará rezando para a pessoa daqui. E apesar de todo o mal que ela te fez, você não tem raiva dela, você tem misericórdia. Você saiu do plano natural, está no plano sobrenatural, agradando o coração de nosso Senhor. Isso é o mais importante. Meus irmãos, fica a lição para a nossa vida: amar os nossos inimigos é não fazer mal, não falar mal e não desejar o mal. Não fazer, não falar, não desejar. Atitudes positivas: fazer o bem, se puder, destacar elogios, rezar pela pessoa. Um exercício que ajuda aqueles que desejam: contemple o crucifixo. Quando alguém te fizer muito mal, alguém te fizer chorar, alguém acabar com a sua paciência, alguém te fizer raiva, não há nada melhor do que você rezar perante o crucifixo. Coloque aí para o pessoal de casa, crucifixo. Aí você olha para Jesus crucificado, o segundo Adão, e você diz para ele assim: Senhor Jesus, o Senhor teria um machucado a menos se eu não tivesse cometido um pecado a mais. E o Senhor não me dá o que eu mereço. Eu mereço estar aí pregado, mas o Senhor morreu no meu lugar. Eu agradeço todo o teu amor por mim. Aí você pensa no que o seu pecado fez com Jesus. Aí você olha o que a pessoa fez com você. O que você fez com Jesus foi pior, e Ele te perdoou. Por que você não vai perdoar o seu irmão? Lembra daquele caso de dois homens que deviam? Um devia uma grande quantia a um que devia uma pequena quantia ao rei. Aquele que devia muito foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar quem devia pouco. Qual é o rei que nos perdoa? Jesus. Qual é a pequena quantia que eu não consigo perdoar? As atitudes dos meus inimigos. E como que termina o evangelho? Este cara é amarrado e jogado na prisão, vai ficar aí até pagar o último tostão, não saiu nunca mais, era uma dívida impagável. Me respondam, meus irmãos, como que eu vou pagar? Como que você vai pagar o que Jesus fez por nós? E recebam uma palavra, viu? Se todos nós fôssemos santos, só você fosse o pecador, a história seria a mesma. Foi por você, foi por mim. Ele larga 99 e vai buscar uma que se perdeu. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Antes da missa, eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu tenho atendido algumas pessoas. Hoje eu atendi a confissão de um acólito. Vou contar seus pecados não, meu filho. Mas fez uma boa confissão. E depois da confissão, menino bom, de Deus, a gente subia
aqui para celebrar a missa, eu falava com ele assim: a gente tem que buscar as coisas de Deus mesmo. Você pediu a confissão, o padre escutou, você está leve, recebeu o perdão. Veja como Deus nos trata. Padre, eu fiz isso. Eu te perdoo de todos os seus pecados. Deus sempre nos perdoa. Aí a pessoa faz uma coisa com a gente, eu tenho que me vingar. Saia do natural, meu filho, vá para o sobrenatural. É só olhar para Ele. Senhor, as pessoas podem me fazer o que for, ninguém vai conseguir fazer comigo o que os meus pecados fizeram contigo. Então aqui resta-me 3 atitudes: não fazer o mal, não falar mal e rezar por esta pessoa. Assim você estará amando os inimigos por causa de Jesus. Amém? Entendeu? Agora ficou melhor, né? Amar o inimigo não é ter proximidade, mas é ter para com ele uma atitude que Cristo espera de cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos um instante. Você que está em casa, feche os seus olhos agora. E como ninguém consegue ler o seu pensamento, traga agora à sua mente, ao seu coração, as pessoas que te fizeram mal. Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. E trazendo estas pessoas, nós olhamos para Cristo crucificado e nós pedimos a Jesus: ajuda-me, Senhor, com a tua graça, com teu amor ágape, amor total, amor sacrificial. Ajuda-me, Jesus, a amar os meus inimigos. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem para aqueles que me odeiam, e podendo jamais fazer o mal. Ajuda-me, Senhor, a falar bem das pessoas que me amaldiçoam, e podendo nunca falar mal. E ajuda-me, Jesus, acima de tudo, a rezar pelas pessoas que me caluniam. É por ti, só por ti. Eu quero ser cada dia mais digno desta grande recompensa, de ser um filho do Altíssimo. Eu não quero gastar a minha vida com vingança, como estava presente no coração de Abissai, o desejo de matar Saul, porque este queria matar Davi. Mas Davi, podendo fazer mal, ele escolhe fazer o bem. Ele poupou a vida de Saul. Podendo falar mal de Saul, Davi falou bem. Ele é ungido. E Davi ora por Saul, pedindo a mudança do seu coração. Nós não queremos ser imagens de Adão, mas sim, numa vida sobrenatural, ter as atitudes de Jesus. Espírito Santo, dom de Deus, enche o coração de todos aqueles que recebem agora esta palavra, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Arranca do meu coração, Senhor, todo desejo de vingança, todo desejo de fazer o mal, de falar mal, de desejar o mal.
e encha-me com atitudes cristãs, de paz, de verdade, de serenidade. Só por ti, Jesus, só por ti, eu quero me consumir como esta vela que queima no altar, me consumir de amor. Eu quero amar os inimigos não porque eles merecem, é porque o Senhor merece. Eu quero me consumir como esta vela, porque o Senhor merece. Eu quero fazer o bem a estas pessoas, porque o Senhor merece. Eu não quero falar mal delas por tua causa, Senhor, e por teu amor. Eu quero orar por elas, só por ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A igreja entrou neste tempo santo, a quaresma. Não assista, celebre, reze, não perca. Lembra-te que tu és pó e ao pó haverás de voltar. E aqui, meus irmãos, quando a igreja nos lembra que somos pó, não é diminuindo a nossa dignidade, não é diminuindo a nossa esperança e tampouco a filiação com Deus, é mostrando a realidade. Se nós nos agarramos à matéria, às coisas, tudo isso passa. Tudo isso passa. Aquilo que é novo hoje é velho amanhã. Aquilo que serve hoje é descartado amanhã. Um prato de comida, a mais bela comida, saborosa, bonita, deixe ela lá na sua mesa e vá observando o que acontece dia após dia. Aquilo que era muito bonito começa a feder, moscas, bichos. E isso é uma lição para nós. A vida está passando. Aquilo que é matéria ao pó voltará, mas aquilo que é de Deus, para Deus retornará. Quando o ser humano foi feito do barro, do pó, e era aquele boneco sem vida, Deus vai soprar-lhe as narinas e ele se torna um ser vivente. A pergunta é: o que Deus colocou dentro do homem? O seu sopro, o seu espírito, o ruá. Quando Deus sopra no nariz de Adão, Deus está pegando algo de dentro dele, o sopro, ele vem de dentro e está colocando dentro de Adão, e ele se torna um ser vivente. Aquilo que é barro, aquilo que é pó, voltará ao pó, mas o espírito retorna para Deus. Se Deus soprou nas nossas narinas, nós haveremos de voltar para Deus em espírito e em verdade. É por isso que nós veremos no tempo pascal, quando Jesus aparece aos discípulos, ele vai soprar-lhes as narinas. O que Jesus sopra? Retomando este episódio inicial, quando Deus sopra em Adão. E aqui, aquele primeiro homem, quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele viu foi Deus. Deus que estava próximo, soprando-lhe as narinas. Depois aquele homem se vê sozinho, os animais todos com pares e ele solitário. Deus lhe dá então uma companheira, Eva, uma mulher, e Adão cai num sono profundo. Deus molda a mulher a partir do seu lado, para estar ao seu lado, e quando ele abre os olhos, ele diz: agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Se a primeira vez que Adão abriu os olhos, ele viu a Deus, a segunda, ele vê a pessoa, ele vê Eva, a sua esposa. Veja, meus irmãos, nesta quaresma, é preciso fechar os olhos e é preciso abri-los. Fechar
para o pecado, fechar para aquilo que não é de Deus, fechar para aquilo que nos diminui, mas abrir os nossos olhos, seja para a contemplação de Deus, seja para os irmãos que de nós necessitam. Este é o nosso olhar quaresmal. É por isso que no evangelho de ontem, Jesus nos dá a receita da verdadeira oração, do verdadeiro jejum e da verdadeira esmola, que é em segredo. E o Pai que vê o oculto te recompensará. Meus irmãos, nós podemos esconder seja o que for das pessoas, de Deus não. Porque a palavra diz, Deus vê o oculto. As nossas conversas não são segredos para Deus. Os nossos cochichos não são cochichos para Deus. Aquilo que planejamos e tramamos não é segredo para Deus. E mesmo que as pessoas não saibam, Deus vai conduzir aquela história por aquilo que não lhe é oculto. Não lhe é oculto. Oração. Fecha a porta do teu quarto. Jejum. Não conte para as pessoas. Lave o rosto, perfuma, penteie o cabelo. Esmola o que faz a tua mão direita, que a esquerda não sabe. E o Pai que vê o escondido te recompensará. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando dos nossos relacionamentos quaresmais. Precisamos estar atento a 3 relacionamentos. Como eu tenho me relacionado com Deus, como eu tenho me relacionado com as pessoas, e como eu tenho me relacionado comigo mesmo. Eu me relaciono com Deus, no tempo quaresmal sobretudo, com a oração. Eu me relaciono com as pessoas, através da esmola, ser para o outro. E eu me relaciono comigo mesmo, pelo jejum. O jejum é a oração do corpo. Vai dizer Santo Agostinho, se você reza, se você clama, se você celebra, isso tudo é algo do espírito, dos seus lábios. Mas quando você faz jejum, você está se treinando. Aqui, meus irmãos, fica um dever de casa. Você ler Tiago, capítulo 3. Marque na sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí na sua casa e leia Tiago, capítulo 3. O que está ali escrito? Um homem que coordena o seu falar é um homem que coordenará toda a sua vida. Aquilo que começa na língua vai passar para todo um corpo. Tiago diz com clareza, uma pessoa descontrolada na língua, ela é descontrolada na própria vida. Uma pessoa que se descontrola no falar, a Bíblia diz, leia Tiago 3, ela está te alertando que aquele descontrole na língua, ele mostra descontroles maiores ocultos. E precisamos ter cuidado com isso, cuidado com a nossa língua, cuidado com a língua do outro, cuidado com aquilo que você fala e atenção àquilo que o outro diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tiago vai dar 2 exemplos, eu gosto muito de analogia, por isso que eu gosto do capítulo 3 de Tiago. Primeiro, ele trabalha a questão do cavalo, para você coordenar um cavalo inteiro, e olha a força que tem um cavalo, um ser humano nunca segura o cavalo no muque. Se você coordena a boca do cavalo, se você coordena a língua do cavalo, você coordena o cavalo inteiro. Tiago está falando isso. Coordene a língua, freie a língua, tanto que aquilo que põe na boca de cavalo e burro chama freio. Você puxa, ele para. Ele vai dar um outro exemplo, um grande navio, um navio gigantesco. Como que o capitão coordena aquele navio todo? Através do leme, pequenininho, mas ele coordena todo o navio. Tiago está dizendo que se coordena um cavalo pela boca, se coordena um navio todo pelo leme. E aquele que não é sábio no falar, não consegue coordenar a própria vida. Meus irmãos, neste tempo da quaresma, quantas pessoas colocam penitência neste tempo? 40 dias eu não vou comer doce, 40 dias eu não vou tomar refrigerante, 40 dias eu não vou comer isso, não vou comer aquilo. E quantas vezes as pessoas vêm até nós, padres: Padre, eu fiz nessa quaresma um propósito de não comer doce. Mas está difícil, eu posso mudar? Tem uns que já mudam por conta própria, né? Uns ainda perguntam. Eu nunca mudo.
Porque a pessoa que não consegue dizer não a algo simples, apenas para saciar o paladar, ela não consegue dizer não ao pecado. Não consegue. Pequenas mortificações nos treinam. Se você tem o costume, ou talvez de vez em quando, em tomar um café nessas casas gourmet, está abrindo muito nesses lugares mais aconchegantes para almoço, para café. Quando você pede ali um café, um meio longo, um expresso, vem geralmente o café, vem um copinho de água, geralmente com gás, e ao lado do café vem um pedacinho de chocolate, uma rosquinha. Não é assim? Tem gente que põe adoçante, tem gente que põe açúcar. Muitos estão tomando café agora sem nada. Às vezes, eu não sou muito de café, mas tomo quando me oferece. Eu tomo o café e eu olho daquela rosquinha bonita ali, chocolate, algo apetitoso. Às vezes eu digo, não quero, mas eu estou querendo. Mas aquele pequeno não, aquela rosquinha, é para dizer a mim, eu consigo renunciar. Eu consigo abrir mão de pequenos prazeres para alcançar grandes vitórias espirituais. Ah, padre, eu não consigo, porque eu sou chocólatra. Eu vejo aquela rosquinha ali, nossa, eu nunca... Quer dizer, a pessoa que não consegue renunciar a algo tão pequeno, você acha que ela vai renunciar a um pecado? Você acha que ela vai renunciar a uma mentira? Se ela não consegue segurar a língua para não degustar aquele doce, ela segurará a língua quando for falar mal do outro? Ela vai segurar a língua quando for falar palavras talvez impróprias a um cristão católico? Então, as pequenas mortificações vão nos levando a grandes vitórias. Estamos no tempo das confissões. O Brasil todo, as dioceses, as paróquias, estão se organizando para atender os fiéis penitentes. E como, meus irmãos, é triste quando você vai atender uma confissão e a pessoa, ela não vem arrependida, mas ela vem com justificativa. E anote esta frase: quem é bom de justificativa é ruim de conversão. A pessoa, ela não aceita, eu estou errado, eu pequei, eu quero que Deus me perdoe, padre, neste aspecto. Não. Aí eu fiz isso por causa disso, aí eu fiz isso por causa do meu marido, aí foi meu colega, aí foi minha namorada, aí foi o diabo, foi a vida. A pessoa nunca, ela é culpada. E se a pessoa não se assume assim, não há conversão, não há arrependimento. Eu digo muito que o primeiro interessado em ser abençoado, em ser liberto, em ter uma vida de conversão, é a pessoa que pede a bênção. O padre é apenas um canal e ele vai instruir a pessoa. Eu estou notando, meus irmãos, algo acontecendo. Eu estou notando algo acontecendo. Não vou falar nomes, claro que não, mas vou contar um milagre, vou contar o santo. Até pouco tempo atrás, antes de alguns cursos que fiz, as pessoas vinham com certa frequência. Ah, padre, eu estou com esse problema, me dê uma bênção. Ah, eu estou com essa questão, me dê uma bênção. Ah, eu estou precisando disso, me dê uma bênção. Claro, a gente sempre abençoava, eu sempre abençoava. Mas no curso que eu fiz, eles ensinaram que não há libertação sem conversão. Não existe bênção sem oração. Então, quando as pessoas, elas vêm buscar uma bênção, eu estou dando deveres para ela. Quais deveres? De conversão, de vida de oração. Você quer bênção? Então faça isso, reze isso, leia isso, se confesse, vá à missa, se converta. O que eu tenho observado? Aquela frequência diminuiu, porque a pessoa não quer conversão. Ela não quer vida de oração, ela não quer compromisso com Deus, ela quer uma mágica. Então eu vou no padre, ele faz um sinal mágico e tudo se resolve. Eu não tenho que mudar de vida, eu não tenho que abandonar pecado, eu não tenho que ter vida de oração, eu não preciso rezar terço, eu não tenho que ficar lendo Bíblia, eu não tenho que procurar missa dominical, eu quero só a bênção. Entendem? O tempo da quaresma é justamente para nos tirarmos daí. Nos tirarmos do comodismo, nos tirarmos do caminho mais fácil, nos tirarmos da superficialidade, para que tenhamos uma vida profunda com o Senhor. Rasgar a roupa é a coisa mais fácil, rasgar o coração só para os que buscam o céu.
Ontem foi falado muito isso na liturgia. Não rasgue as vestes, rasgai o vosso coração. Eis o momento favorável, eis o dia da salvação. Aproveitemos, meus irmãos, este tempo quaresmal para nos voltarmos ao Senhor, procurando uma conversão, a fé no Evangelho, lembrando que somos pó e ao pó voltaremos, mas aqueles que são de Deus, com Ele estarão na eternidade. Quaresma não é um tempo cheio de pentulicalhos, não, quaresma é o momento da conversão. É um momento de mais oração, é um momento de relacionamento profundo com Deus pela oração. Reze mais, se coloque mais na presença de Deus, busque a leitura da palavra, o evangelho do dia, relacionamento com Nossa Senhora, a oração do Santo Terço diário. Procure o relacionamento com as pessoas, endireite caminhos, corte arestas, aplane o que está emburacado. Relacionamento com a sua família, com seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Relacionamento com Deus, oração, relacionamento com o outro, esmola, ser para o outro. E o relacionamento com você mesmo, que parte pelo jejum, que eu falei muito sobre a língua, Tiago 3. Se você não consegue controlar a própria língua, não apenas na palavra, mas também nisso que eu não vou comer, nisso que eu vou abrir mão, nisso que eu não vou fazer, você está com pequenas renúncias, preparando grandes vitórias. Porque Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é infiel nas pequenas coisas, será infiel nas grandes. Chega mais aqui. Você sabe qual é a diferença de alguém que rouba R$1 daquele que rouba 1 milhão? Qual a diferença? Qual a diferença daquele que rouba R$1 e daquele que rouba 1 milhão? Sabe não? Oportunidade. Oportunidade. A pessoa teve a oportunidade de pegar uma moeda, ele pegou R$1. Se tivesse a oportunidade, ele pegava 1 milhão. Para Deus, meus irmãos, Ele não nos julga conforme os critérios do mundo. Ah não, ele roubou 1 milhão, eu roubei só R$1. Quem é fiel nas pequenas coisas, é fiel nas grandes. Quem é infiel nas pequenas coisas, será infiel nas grandes. Jesus disse, se você não sabe ser fiel no uso do dinheiro injusto, como que o meu Pai vai lhe confiar os verdadeiros bens, os verdadeiros tesouros? Então eu estou colocando para você aqui, um pano de fundo para a sua quaresma. Veja que eu tratei de vários assuntos, todos apontando para a conversão, para a mudança de vida, para uma amizade profunda com nosso Senhor. Iremos agora para o momento da adoração, onde Jesus se expõe a nós no ostensório, e nós somos chamados a nos expormos a Ele, mostrar a Ele a nossa verdade, e qual a quaresma que nós queremos. O mundo continua, e nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A igreja entrou neste tempo santo, a quaresma. Não assista, celebre, reze, não perca nenhuma missa dominical. Domingo, lugar de católico é na igreja. Vá nos 5 domingos quaresmais, cada domingo um ponto a ser trabalhado. Se você consegue, você pode também ir à missa diária. Quem sabe que nessa quaresma, muitas pessoas me falaram, padre, nessa quaresma eu fiz um propósito, e a missa 40 dias, é só bênção, é só graça, é unção para você. Não sei qual é a sua mortificação, não sei o que você está abrindo mão nesta quaresma, não sei o que você irá realizar, mas faça escondido, para que somente Deus veja. Vou contar uma aqui rapidinha. Eu fui em tal lugar, sabe? A pessoa colocou comida e não colocou arroz. Eu sei que ela é doida com arroz. É porque na quaresma ela abriu mão do arroz. Aí alguém disse para ela assim, ué, você não vai comer arroz não? Ela na hora, eu comecei uma dieta. Cortaram o carboidrato. Morreu o assunto. Deus sabe. As pessoas não precisam saber. Guarde na sua cabeça. Aquilo que Deus sabe, as pessoas não precisam saber. A sua oração é secreta, a sua esmola é em segredo, o seu jejum é em silêncio. E Deus que vê o oculto, te recompensará. Que Jesus toque o nosso coração e nos capacite
para esta grandiosa quaresma.